Boa tarde, Boa é um tarde. prazer. Boa tarde. A sala de hoje, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A sala de hoje será mediada por mim e pela querida colega e amiga, a professora doutora Regina Silva Santos. Estaremos apresentando trabalho ao mesmo tempo que estaremos fazendo a mediação da sala. Eu passo agora a palavra para ela também dar as boas-vindas a vocês. Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro. E aqui vai ser um momento de conversa, um momento prazeroso, para a gente botar em dias esses encontros aí que ficam no dia a dia. Então, que sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Bom trabalho para todos. Ok. Nós vamos chamar aqui vocês e vamos contar o tempo e vamos tirar a nossa imagem para que vocês apresentem, a não ser que estejamos apresentando, porque nós também vamos apresentar. Então, no momento que eu aparecer aqui na sala, é porque já deu tempo, tá? São agora precisamente 17h04. Teremos mais um minutinho, convidamos agora para apresentar o seu trabalho as professoras Maria Raidalva Barreto, Wilma Rosado e Ana Rita Reis, para a apresentação do trabalho intitulado A Importância da Tecnodocência no Ensino e na Aprendizagem da Matemática. Nós vamos colocar aqui os slides, qualquer coisa vocês podem falar, se quiserem falar comigo em especial, porque quando eu coloco os slides eu não consigo visualizar vocês. E eu Então, quero dar boas-vindas a esse trio aí, esse trio Parada Dura, minhas amigas pessoais, minhas colegas de trabalho, companheiras de vida. Então, que sejam bem-vindos. Bom trabalho, meninos. Mandem ver. vocês estão assistindo, vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim, Raia. Ok. Então, o nosso trabalho é a importância da tecnodocência no ensino e na aprendizagem da matemática, que eu estarei apresentando junto com as minhas queridas colegas, Wilma Edsley Rosado Gomes, professora mestre Wilma Edsley Rosado Gomes, professora mestre Ana Rita Reis de Almeida. Então, nós escrevemos esse trabalho, depois eu vou passar para elas. Eu vou falar o primeiro slide, elas vão também comentando o restante. Então, é o conceito. A tecnodocência realmente é um conceito relativamente novo, que foi criada por professores Lime Loureiro, da Universidade Federal do Ceará. Então, esse conceito ele foi desenvolvido com o objetivo de discutir e fomentar o desenvolvimento de planejamentos de aulas e materiais autorais digitais educacionais vinculados a tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, esse é o termo, né, o uso das tecnologias digitais, resumindo, da informação e comunicação nas aulas, né? No planejamento das aulas e no desenvolvimento das aulas e na criação de materiais digitais autorais. Então, esse é o objetivo da tecnodocência, que a gente vai trazer, um termo novo que poucas pessoas, né, conhecem, e nós agora que estamos aqui. Deixa eu andar rápido? Bem, tem o referencial teórico, não é, que embasa esse conceito, que é a aprendizagem significativa, aí, principalmente de Ausubel e Nova, que Ausubel morreu com Nova aqui Moreira, do Brasil, que traz a aprendizagem significativa crítica, o construcionismo de Parpert, a interdisciplinaridade com Hilton Jupiaçu, o biopoder com Foucault e a filosofia da tecnologia Freyberg. Então, esse é o referencial teórico que embasa aí esse conceito, não é, de tecnodocência. Agora eu vou deixar com vocês agora, com as minhas queridas colegas e amigas. Não, Rai, passe mais aí essa parte aí desse contexto. Ok. Quando chegar na parte do objetivo, eu entro, viu? Ok, perfeito. Então, a tecnodocência, ela faz parte de um contexto interdisciplinar e construcionista, não é? Ela envolve também o conhecimento dos estudantes e a articulação e aplicação desses conhecimentos que foram construídos.
especificamente em uma disciplina que eu estou ministrando com a minha querida colega, amiga, filha, afilhada, professora, mestre Wilma Edsley Rosado Gomes, a gente tem utilizado bastante a tecnodocência. Bem, a forma que o professor utiliza essas tecnologias digitais da informação e comunicação, as TICs, né, demonstra o tipo de metodologia que ultimamente ele utiliza nas suas aulas. Quem nos diz isso é César Cole. E César Cole nos diz, Papert, ele diz o seguinte: o que prevalece, na maioria das vezes, é a utilização de aulas expositivas, mesmo diante das possibilidades de inovação metodológicas contempladas pelas TICs. Ele nos diz isso em 2008, porque atualmente, né, com o ensino remoto, com essa pandemia, nós fomos, digamos assim, obrigados e obrigadas, nós professores, a revermos a nossa metodologia, os nossos conceitos, aprender a aprendermos e a utilizar as tecnologias, porque sem ela a gente não ia conseguir dar conta, né, desse momento pandêmico das aulas. Então, a tecnodocência ela foi desenvolvida em 2013, e foi formalizada em 2015, e ela vem com o objetivo de possibilitar aos professores da educação básica e do ensino superior, em seus processos formativos, uma ampliação do arcabouço teórico sobre o uso e desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação na docência, além de mobilizar o desenvolvimento de didáticas e metodologias inovadoras, fazendo o uso das TICs em sua prática profissional. Aí os criadores, Lima e Loureiro, eles trazem, né, também quando foi criado o termo e quando foi formalizado, né, e qual o objetivo, não era, que é a ampliação desse arcabouço teórico sobre o uso das tecnologias na docência. E ainda, Rai, essas tecnologias. Complementando ainda, quando a gente fala aí nessas TICs na docência, a gente precisa realmente salientar que precisamos também de capacitações, né? Nós, como docentes, precisamos realmente saber lidar com essas TICs, né? Então, porque desde o momento que uma rede, como o Will vai falar daqui a pouco, uma geração de dados não estruturados não conduz automaticamente à criação da informação, porque vai que a gente comece a ensinar errado, né? Então, não só o uso da plataforma, mas também toda essa base de estrutura de rede. É verdade, é verdade. A gente precisa de uma formação, né? A gente aprendeu tivemos uma formação até inicial dada pelo IFBA agora, também do campus. Mas eu acho que a gente ainda tem, e algumas tecnologias de projetos que a gente vem desenvolvendo, que fazem parte digamos, da emenda das nossas disciplinas, mas essa formação continuada, Aninha, ela é básica, e não é só em um momento histórico, não é durante toda a nossa vida. Isso. A gente poder potencializar esse uso dessas tecnologias como metodologia de ensino, né, em situação didática e como potencializadora do processo de ensino e de aprendizagem. Com certeza. E aí, continuando, Rai, a integração, que é a base epistemológica dessa tecnodocência, é a integração entre docência e TICs com base epistemológica interdisciplinar e transdisciplinar, né? Piaget ele já dizia sobre a interdisciplinaridade, que ele fala que é um intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias disciplinas. E quando a gente fala em transdisciplinaridade, aí Hilton Japiaçu, ele já diz assim, que é um método de pesquisa, de ensino, suscetível de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam entre si. Então, também tem essa parte da coordenação de todas as disciplinas. Então, quando a gente fala em inter, a gente já fala em realmente esse intercâmbio, né, de uma disciplina com a outra. Mas quando a gente já fala em trans, a gente já fala em uma intercomunicação entre essas disciplinas, só que com um tema comum.
Então, sempre essa interdisciplinaridade e transdisciplinaridade por meio da utilização dos conhecimentos prévios do aprendiz, no caso, seja professores e alunos, para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos tramados de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, que esses princípios da inter e da transdisciplinaridade, eles realmente permeiem por todo o processo, né, de formação do sujeito e do docente, do sujeito avaliado e o docente. Já dizia Lime Loureiro. Pronto. Aí eu agora. Legal, gente. Eu vou sair um pouquinho aqui, porque eu acho que alguém entrou, pediu para entrar na sala. Tá bom, Rai. Permitir a entrada, a professora Tatiane. Eu volto para os slides. Pronto. Pronto, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Então, dando continuidade aí à fala das colegas, né? A gente entende a tecnodocência como um caminho alternativo de formação, né, docente mesmo. A Ana falou aí que a gente também precisa, né? Eu acho que é ambos os lados, ambas as partes. Então, uma configuração experimental, digamos assim, experiencial, por assim dizer, que permite viver o fazer docente, né? De forma alternativa ao modo tradicional ao qual nós fomos aí, que nós vivenciamos, né, ao longo do tempo. Então, todo este movimento requer a disposição de espaços, instrumentos e saberes também, né, que permitam, que aumentem, na verdade, as possibilidades dessa ação docente e oportunize a realização de práticas inovadoras, né, e uma reflexão sobre este saber fazer, né? E aí, seguindo essa contextualização, né, a gente trazendo aí novamente Lima e Loureiro, eles trazem, né, para a gente aqui o que eles definiram como os 10 princípios da tecnodocência, né? Aí vou passar aqui por cada um deles rapidamente, aí tentando contextualizar de uma maneira mais objetiva. Então, a gente tem aí que o professor também é um aprendiz, né? Então, é uma verdadeira troca de experiência, né? A cada aula são novos aprendizados, né? E eles são gerados a partir de discussões que são lastreadas, né? Conteúdos específicos, né? E vai variando por da área. E já podemos trazer aí também o segundo princípio, né? Que ele fala que o professor e o aluno são parceiros, é justamente essa troca mesmo, né? Aprendendo um com o outro, agregando esse conhecimento. As meninas, se quiserem falar, por favor, podem me interromper, tá? E o terceiro princípio, aí o conhecimento deve ser construído. É exatamente assim, né? O conteúdo, ele existe, né? Ele está posto. Mas a construção, né, que vai ser originada desse conteúdo, ele vai ser desenvolvido, né, construído a partir de discussões que são geradas, né, ao longo desse processo. E as ferramentas tecnológicas, elas auxiliam muito, né? Nos dá esse suporte. Muito, muito mesmo. O quarto princípio diz que a construção deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. Fato, muito fato, né? Isso me remete também à ideia do processo que o modelo tradicional de ensino, né, tentou nos impor durante tanto tempo, né? E o ensino que parte tão somente, né, do professor, a gente veio meio que alienado nisso, né? Hoje isso já não se consolida mais, já não faz mais sentido. E aí a gente tem um exemplo das metodologias ativas, a Rai tinha citado aí no início, né? Falou rapidamente. A gente tem a sala de aula investida, que é um tipo de metodologia, e aí nas nossas aulas, eu tenho o prazer de compartilhar, né, de dividir uma disciplina com a professora Maria Raidalva, de Informática na Educação. Também tenho o prazer de dividir essa disciplina de desenho geométrico com a professora Ana Rita. E nas aulas de informática aplicada e etc., a gente tenta sempre aplicar alguma metodologia, né? Sala de aula investida, por exemplo, quando a gente expõe o aluno aos mais diversos conteúdos, materiais, ferramentas, né? Antes daquele processo de discussão, você acaba inquietando, né? Você o mobiliza, né? O motiva, na verdade, a buscar esse conhecimento, a produzir questionamentos, né? Para serem discutidos no coletivo, né? Naquele momento ali, com todos na sala de aula, né? Seja ela presencial, seja ela remota, e a gente pode expandir isso também para outros ambientes.
né, expor suas considerações acerca do tema, né, enfim, esse processo ele é muito importante. A base de integração dos conhecimentos deve ser inter e transdisciplinar. A Ana falou muito bem, pontuou muito bem aí para a gente, né, a possibilidade de integração de diversas áreas, né, diversas disciplinas. Eu tenho um exemplo que eu acabei organizando com uma professora de matemática, colega nossa do campus de Camaçari. A gente propôs um trabalho que era o desenvolvimento de uma aplicação, né, que realizasse cálculos específicos de matemática, né? Tinha uns assuntos específicos da matemática mesmo. Mas a matemática que é uma disciplina de exatas, né? Então, muito bem, né? Precisa, né? E ela sendo emergida no contexto tecnológico e sendo mediada por um artefato, né? Que vai viabilizar, né? Uma outra metodologia de aprendizado e etc. E é bom a gente desencadear esse tipo de proposta, né? Vale muito a pena. O resultado é muito positivo, sempre. Né? O professor deve fundamentar a sua prática docente, então não basta só o conteúdo, né? Os colegas falaram aí, o saber fazer, é colocar em prática mesmo, né? O conceito da tecnodocência, né? E colocar esse conceito em prática implica e a gente realmente buscar novos recursos digitais que fortaleçam, né, que dêem embasamento a esse processo de ensino e aprendizagem. É o alinhamento, é o saber alinhar, né, é entender o quanto aquela integração pode contribuir e se está contribuindo, e se não estiver, né, é um momento de repente, uma troca, uma adaptação, né, então, esse olhar cauteloso, ele é preciso, né, é importante. As técnicas e as metodologias devem ser flexíveis, então, compreender que cada momento cabe, né, uma atuação, uma didática, uma metodologia diferente, ou até mesmo a gente pode falar que seria uma integração de fato, né? E é o normal e pode acontecer, é o que a gente espera que aconteça, né? E como a prática, né? Como a prática, na verdade. Você está no laboratório, você está em uma prática de ensino, né? Não necessariamente dentro do laboratório. E importante, essa prática tem a teoria, né? E a gente precisa passar por essas etapas, precisa existir, né? E aí a gente não deve vir para a prática sem entender o conceito disso aí. Wilson, nosso tempo, viu? Nosso tempo. Tá, estou finalizando, Jânia. E não é diferente. Teremos mais 2 minutinhos. 2 minutos. Pronto, finalizo. É o suficiente, Raia, obrigada. O aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos, né? Ele realmente precisa ser considerado também como um protagonista da história, né? Precisa fazer parte dessa construção, né? Cada aluno, né, a gente trazendo para o contexto do ensino mesmo, tem suas dificuldades, né? E essas são diferentes. E aí um olhar com mais cuidado, com mais empatia, né, vai fortalecer esse processo de tomada de decisão no que tange a escolha desses recursos, né, como ferramentas de suporte no ensino. E, por fim, né, os 2 últimos aqui, que se referem às tecnologias digitais de informação e comunicação, né, a docência se transforma com a integração das TDICs, aí, resumindo, né, encurtando. Então, são outras aulas, de fato, né, outros olhares, outras práticas, né, eu ainda diria que novos aprendizados, né, uma rotina de ensino e aprendizagem que se renova a cada contato, a cada aula, é uma transformação de fato. E, por fim mesmo, né, o último princípio trazido aí, as TDICs se transformam com a integração da docência, o contrário agora, né, um olhar inverso, né, o poder dessas tecnologias, o crescimento acelerado, né, dessas tecnologias, o grande volume de dados da internet tem permitido, né, que mudanças, atualizações, sobreposições até aconteçam, né, e estão acontecendo de uma forma muito rápida, a gente está quase que sendo empurrado mesmo. E a utilização dessas tecnologias vai deixando muito visível, né, as lacunas que não foram preenchidas, que não estão conseguindo ser preenchidas, e aí o processo de transformação vai acontecendo, vai surgindo a necessidade, e aí vai se adaptando, e essa transformação eu acredito que seja a mais importante, né? E por fim, pode passar agora, já cheguei no último, a gente traz aí as referências que nós utilizamos, né, para fortalecer aí esse material, para embasar. E é isso, gente, eu agradeço demais
momento aqui, né, que foi nos colocado, né, oportunizado esse momento para a gente poder compartilhar essas pesquisas, esses estudos, essas inquietações, viu? Um agradecimento especial às minhas colegas, professoras Maria Regava e Ana Rita, pela excelente contribuição. Obrigada. Você também, muito obrigada. Gabi disse aí, time de peso. Valeu, Gabi. Valeu. Obrigada, Jorge. Obrigada, gente, pelo carinho. Luzinete, boa tarde, seja bem-vinda. Bem, nós vamos chamar agora o próximo grupo que vai apresentar, que é José Gomes, Maiane, Wilma Rosado Gomes e Ana Rita Reis, que apresentarão o trabalho intitulado Propostas de Melhoria da Interface dos Softwares Matemáticos GeoGebra nas práticas dos componentes curriculares de licenciatura em matemática do IFBA Campus Camaçari. É com vocês. Oba, que grupo, hein? De novo, meu Deus, isso é uma aula de verdade. É um verdadeiro processo de formação. As pessoas estão perguntando aqui. Parabéns, meninos aí, viu? Parabéns. Obrigada, Raia. Wilma e Aninha, estou perguntando se vai ter lista de presença. Se vocês puderem colocar no chat, a gente agradece. Obrigada. Muito, Raia. Vamos sair, voltei, né, gente? Eu vou sair agora, vou cancelar aqui meu para que vocês apresentem, para ouvir vocês. Pronto, eu estou abrindo aqui, Raia. Estou compartilhando, na verdade. Não esqueça de colocar no chat a lista de presença. Tá bom, a gente coloca assim. Então, Dana, já colocou. Está no chat, pessoal, obrigada. Prontinho, tá quase indo aqui, viu, gente? Eu já cliquei direitinho aqui, mas ele ainda não foi, tá? Mas tá indo. Cancelei aqui para tentar ir novamente, para ver se adianta aqui o processo. Acho que agora vai. Eu caí no final da última apresentação aqui. E voltei. Tá. Já estão conseguindo visualizar aqui a tela? Sim, sim. Pronto. Já, Sim, já está incluído em modo de apresentação. Para mim aqui deu uma travada. Ah, agora voltou. Voltou, gente. Voltou sim. Então, boa tarde mais uma vez, né, a todos e todas. Então, nossa apresentação aqui vai trazer a nossa pesquisa, né, intitulada Proposta de Melhoria da Interface do Software Matemático GeoGebra nas práticas das componentes curriculares da licenciatura em Matemática do IFBA Campus Camaçari. Esse trabalho ele foi desenvolvido, né, pelos autores aí, pelas professoras, né, eu, Wilma Rosado Gomes, pela minha querida amiga, a professora Ana Rita Reis de Almeida, né, eu sou da área de computação, né, professora de informática do campus Camaçari, a minha colega é professora de desenho do campus, e os nossos dois alunos aqui, discentes da licenciatura em matemática, a Maiane de Almeida Nascimento e o José Gomes da Silva Filho. Tá? Esse projeto, na verdade, a gente acabou desenvolvendo, né, e enviando, né, a proposta para o edital 6 da PROENA, para a Reitoria de Ensino do IFBA, e isso se deu no segundo semestre de 2020, já no meio da pandemia, e esse projeto ele foi aprovado e selecionado. Né? Uma das minhas áreas de pesquisa, né, que eu trabalho desde a saída da graduação, e né, passei pelo mestrado e trabalho até hoje, é a visualização de dados e a IHC, que é a interação humano-computador, né? Ambas do contexto da engenharia. Essa pesquisa contou com a colaboração da professora Ana Rita, eu já falei que ela é da área de desenho, né? E atualmente ela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação e Difusão do Conhecimento, e que à época, né, da submissão desse projeto, ela já pesquisava sobre o contexto, né, da cognição e trouxe importantes colaborações, contribuições acerca da ergonomia cognitiva, né, que é um contexto presente na interação com o computador. A gente também contou com a participação, colaboração dos discentes, né, a Maiane como bolsista, né, e o José Gomes como voluntário. Né? Esse projeto ele foi financiado por um período de 6 meses, então a gente teve aí 6 meses para desenvolver
né, essa pesquisa. E, passando aqui, está com delay, viu, gente? Mas é da máquina, tá? Então, no que tange a motivação, né, dessa pesquisa, ela partiu de reflexões e também indagações, né, acerca das ferramentas que são utilizadas pelos docentes da licenciatura em matemática como suporte para a prática de ensino. Né? Esse contexto, a gente acabou limitando ao IFBA Campus Camaçari, né, até por conta do tempo também, e sabemos que o avanço tecnológico permitiu, né, viés metodológicos. E isso foi muito importante. Que bom, né, que a gente tem essa possibilidade de utilizar essas tecnologias para dar esse suporte na prática de ensino. Por outro lado, a gente tem uma preocupação sobre o impacto, né, que esse impacto pode ser positivo ou negativo, né, e esse é o olhar, né, o impacto que essas ferramentas têm causado ou podem causar no processo de ensino e aprendizagem do ponto de vista da IHC. Então, o foco, né, é a interface. Essa investigação aqui, essa pesquisa, ela não questiona os fatores sobre a execução das funções inerentes à ferramenta, né, independente ela de qual seja. A gente tem uma infinidade aí, né, plot, GeoGebra, enfim. Mas sim, né, como essa interface, ela foi ou está sendo manipulada, ela foi preparada, né, para ser manipulada pelo usuário, e para a gente aqui, o usuário para a gente é professor e aluno, é discente e docente, né, o foco é realmente na interface. E Somerville, que é um dos teóricos, enfim, conhecidíssimos, super importantes aí da área de HC, ele já tinha essa preocupação, e aí a gente traz a citação lá em 2003, né? Ele afirmou que o crescente aumento dos recursos computacionais tem permitido a construção de sistemas cada vez mais sofisticados e que dependem de interfaces mais amigáveis. Então, pode e deve funcionar muito bem, mas, por outro lado, a gente precisa ter um olhar mais empático, digamos assim, ter mais empatia, né? Um olhar mais cauteloso para a questão do comportamento dessa interface, né? E esse link que ela vai permitir aí com o usuário. Mas aí agora eu deixo com os colegas, eu vou pedir aí os nossos belíssimos discentes que deem continuidade e a nossa querida Ana Rita faz aí o encerramento com a gente. É só sinalizarem para mim, tá? Para que eu passe. Estão conseguindo me ouvir? Posso começar? Pode sim, mãe. Sim, mãe. Boa tarde a todos. Eu me chamo Maiane de Almeida Nascimento, sou discente do curso de Literatura e Matemática do Campus Camaçari. E eu vou dar continuidade aqui, né, depois dessa fala aí de Ilma, né? Em relação aí à nossa justificativa desse nosso projeto, como a grade curricular do nosso curso, ele acaba aí buscando aliar essas tecnologias com a relação aí com as nossas disciplinas e também com a nossa prática de ensino. A gente viu aí uma necessidade, né, de ter uma certa pesquisa, uma certa interação em relação a como esses softwares e as suas interfaces acabam muitas vezes impactando no que diz respeito a esse processo de ensino e também de aprendizagem. Pode passar, Luiz. Flor, fale um golinho mais alto, por favor. Viu? É porque eu estou pelo celular, porque a câmera do meu notebook é muito ruim. Vocês não conseguiram ver direito, não? Está melhorando, está melhorando. Pronto. Tente chegar mais perto, então, do celular. Melhorou? Conseguiram me ouvir aí melhor? Mais ou menos. Está melhor. Ai, gente. Tá. Eu vou tentar isso pelo notebook. Será que dá tempo? Eu apresento aqui. Não, tente falar só um pouco mais impostado. Pelo celular mesmo. Pelo celular mesmo. Pronto. Eu entendi, ó, tem notebook. Deixa eu ver se meu áudio está melhor. Meu áudio está melhor, meu povo? É melhor, só está dando Só está com a microfonia. microfonia.
Pronto, gente. Pronto. Encerrei outro. Agora todo mundo está conseguindo me ouvir, né, gente? Sim. Bem. Desculpem aí, viu? É porque realmente eu usei meu celular porque a câmera do meu notebook é um pouco ruim. Mas eu creio aí que todo mundo já me viu, já me conhece. Então, vamos aí à relação com o objetivo da nossa pesquisa, né? O nosso objetivo geral, ele é voltado aí para identificar os principais problemas que essas interfaces desses softwares que são utilizados aí, principalmente no campus, né, no nosso campus, e que são utilizados aí, que estão na nossa matriz curricular, que no caso é o IFBA Campus Camaçari, e também de estar aí propondo melhorias nesse processo aí de ensino, aprendizagem que acontece com o uso desses softwares. Pode passar. Em relação aos nossos objetivos específicos, a gente busca proporcionar aí estudos que acabem viabilizando mudanças no que diz respeito a essas interfaces que são utilizadas e essas ferramentas matemáticas, né, que são aliadas aí nesse processo de ensino-aprendizagem, principalmente nesse período que a gente se encontra, evidenciar a importância do uso dessas técnicas de IHC para se fazer aí a identificação de problemas em relação às interfaces e, principalmente, viabilizar uma escolha dessas ferramentas, mas levando em consideração uma visão muito mais crítica, porque você vai ter uma visão em relação a como essa interface muitas vezes vai estar interferindo nesse processo de ensino-aprendizagem que a gente acaba utilizando essas ferramentas no nosso curso nesse sentido. Pode passar. Em relação ao conceito de IHC, a gente traz aí com base em Rocha, onde ele traz que esse conceito de interação humano-computador, ele tem um papel aí muito importante no que diz respeito a essa relação da tecnologia, né? E principalmente no que diz respeito ao ensino. Acaba que essa interação humano-computador, ela precisa ser uma interação que seja relacionada com a usabilidade, né? Ela tem que ser segura, tem que ser funcional, a gente tem que conseguir atingir o que a gente se propõe utilizando a ferramenta, ela tem que ser efetiva, ela tem que proporcionar realmente uma relação de interação que seja efetiva. A gente fez uma avaliação dos softwares em si, e aí a gente usou alguns critérios para fazer isso. Dentre eles, a gente usou as heurísticas, que são as heurísticas de Jacob e Nielsen, que são 10 heurísticas, e elas estão aqui listadas na tela para vocês darem uma olhadinha, e elas são muito utilizadas até hoje em dia, elas são bastante atuais, elas são muito utilizadas no que diz respeito à avaliação mesmo de interfaces. No caso, o autor dela, né, um dos autores, que recebe o nome dele, ele é formado, ele é um cientista na área de computação e ele tem PhD realmente na área de IHC, né, que é na interação humano-computador. Então, as heurísticas dele são voltadas realmente para avaliar essa relação também do humano com a interface do computador, né, de como ele consegue aí fazer esse processo de comunicação. No que diz respeito também à avaliação, a gente aliou aqueles critérios das heurísticas de Nielsen com os critérios ergonômicos, que são aí vários, como vocês podem ver aqui à direita, e eles são utilizados principalmente para a gente fazer testes de usabilidade, que eles focam aí nesse processo, né, de se realmente aquele software e aquela interface, ela está permitindo que haja realmente uma funcionabilidade, né? Está funcionando. Ou seja, a gente está avaliando aí as eficiências, a efetividade e a facilidade que aquela interface permite que o usuário alcance o seu objetivo. No caso, esses critérios ergonômicos, eles são aí com base nos autores Bachin e Scarpin. E, por fim, aqui, a gente tem as heurísticas que a gente realmente utilizou, a gente acabou fazendo uma certa restrição devido a, como o Wilma falou mais anteriormente, em relação ao nosso tempo mesmo. Então, a gente sentiu a necessidade de restringir um pouco o que a gente necessitava avaliar, e aí a gente definiu essas 6 heurísticas que são as heurísticas de Nielsen, parte delas, aliadas com os critérios ergonômicos, porque muitos deles acabam se relacionando e se complementando. Mas só um minutinho, vocês têm mais 3 minutos para concluir a apresentação. Enfim, gente, essas heurísticas em si, elas buscam principalmente aí garantir que quando o usuário ele for utilizar o software e ele se deparar com a interface, ela acabe ali facilitando o seu processo de aprendizagem.
principalmente que ela tem que estar proporcionando ao usuário que ele alcance os seus objetivos. Então, diversos fatores são levados em consideração, que foram essas 6 heurísticas que a gente utilizou, e a gente acabou avaliando isso em relação ao certo software, né? Pode passar, Will. Boa tarde, pessoal. Me chamo José Gomes. Dando continuidade aqui, né? Eu também sou estudante do IFBA Campus Camaçari, e aqui eu vou falar um pouco da ferramenta GeoGebra e da nossa avaliação, né? Dentre os componentes curricular do IFBA, são utilizados alguns softwares, né? E esse software a gente usou foi o GeoGebra, né? Indicado por vários professores para tratar aqui com ênfase na disposição dos gráficos, símbolos matemáticos e outras operações. Passe, por gentileza, Wilma. Aqui a gente tem o GeoGebra como software multiplataforma de todos os níveis de ensino. Combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística, cálculo, em uma única só aplicação. Foi criado em 2001 por Marcus Rohrabacher e é usado em 190 países. Pode passar, Wilma? Aqui temos a tabela de interação a tela de interação do software GeoGebra, e temos aqui à esquerda o Classic, né, que é a sua interface, e o Geometria. O Classic voltado mais a gráficos, e o Geometria, como o nome já diz, né, mais a questão geométrica. Pode passar. Ele não apareceu aqui para mim. Está um delayzinho, né? Tá. Também já passei aqui. Ainda não está aparecendo para vocês? Não. Não. Deu uma travadinha. Então, Travou ainda. Gente, vou só projetar aqui de novo. Já está terminando, gente. Estamos finalizando já. Já. Só faltam acho que 2 ou 3 slides. Isso. Apareceu aí agora? Chegando. Essas agruras tecnológicas nos consumem. Pronto. Nos consomem. Olha lá, gente, nos resultados obtidos da nossa avaliação, o que a gente identificou aqui foi uma ausência na heurística, né? Todos os outros tópicos foram atendidos, somente esses que eu vou citar agora, foi o que houve a ausência. Foi o controle de liberdade do usuário, o software não permitia, né, que seja cancelada uma operação após iniciada, então quando a gente iniciava qualquer operação, né, antes que tivesse o poder de cancelar, essa operação era realizada ou dava erro. O apoio também em reconhecimento do diagnóstico e recuperação dos erros, essa parte aí, acontece o seguinte, há uma ausência de heurística da seguinte forma: as versões não sinalizam o erro que o usuário cometeu, né? Você digita lá uma função errada e ela fica errada lá, o software não apresenta. Também, nesse mesmo quesito aí, nesse mesmo item, ele não apresenta um diagnóstico, uma tradução que seja entendível ao usuário. E com relação à flexibilidade e eficiência no uso, também houve uma ausência da heurística, né, nesse atendimento, porque o software ele não apresenta a flexibilidade de você realocar botões, né, e moldar o software de forma a personalizar a utilização do usuário. Né, você colocar um botão para lá, outro para cá, coisa desse tipo. Pode passar, Will, por favor? Está travado ainda. Já apareceu, Gomes, as recomendações. Estava aparecendo. Vamos lá. Recomendações, né? Temos aqui algumas recomendações que podem facilitar, né, na forma de utilização
e de usabilidade da interface. Algumas delas são, que a gente encontrou, né? Botões de controle de informações que indiquem respectiva função, organização da interface, que tange a inserção e a visualização dos dados permitidos, a utilização do tempo e a execução da tarefa, aviso de mensagem de erro, né? Essa é evidente, apoio e reconhecimento de diagnóstico dos erros proporcionado pelo usuário. Então, quer dizer, quando o usuário erra, né, aquele erro tem que ter um código, uma coisa assim que indique, né, uma solução para aquele usuário, e uma disposição de alinhamento, semelhança dos itens, né, visando a flexibilidade e eficiência da interface e a interação com o usuário, né, essa questão da flexibilização, de você poder customizar e colocar os botões, né, do GeoGebra, das devidas funções, onde você queira nessa interface. Pode passar. Considerações finais. O resultado da pesquisa foi relevante, visto que a proposta culminou em uma orientação docente sobre os aspectos de usabilidade, que, quando visualizados no projeto da interface, podem contribuir de forma significativa para a melhoria e a interação com o usuário da execução da tarefa. O aprendizado foi satisfatório, considerando o favorecimento de uma evolução crítica e construtiva acadêmica. Pode passar. Essas aí foram as nossas referências que nós utilizamos. Ok, E aí agora, Maiane, Ana Rita. só fechar aqui, Rai, rapidinho. Agora nós temos aí só agradecimento realmente a esses desenvolvedores, quase desenvolvedores, né, Will? Maiane e José Gomes, que realmente apresentaram esse trabalho em forma de seminários, em forma de... nas nossas reuniões, então eles próprios apresentaram, essa desenvoltura deles não é à toa, isso porque foi um trabalho paulatino aí, de muito conhecimento, de muita aprendizagem, e aí está nosso produto final, né? A publicação do capítulo de livro, fizemos um artigo juntos, esse trabalho, e aí agora publicamos aí no livro a análise da interface do GeoGebra como parâmetro de usabilidade na prática docente da licenciatura em matemática do IFBA Campus Camaçari. Então, pela editora publicar, mas é evidente que a gente não poderia, né, Will, deixar de passar pelo crivo da nossa querida Maria Raidalva. Então, ela, depois disso, ainda com a parte de cognição, análise cognitiva, avaliou todo o nosso produto final e também gravou aí o nosso artigo. Gratidão, Rai. Vocês também. Nós estamos correndo um pouco, porque nós temos um compromisso às 18h30, né, Aninha? Isso aí. Obrigada, amores. Valeu por tudo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu e o Ana Rita temos outro compromisso, gente. Agora, aí, né, ainda são muitas emoções. Ouvidamos agora... Só quero agradecer aos discentes aqui que participaram ativamente da produção desse projeto, assim como a minha colega Rita. Parabéns a todos e todas. Obrigada aí pelo carinho, obrigada por me incluírem aí no produto final desse trabalho. Fecharam com chave de ouro, com a publicação capítulo de livro com ISSBN e tudo. Então, e DOI, SSBN, o DOI que facilita mais a localização, não é? Nacional e internacional, parabéns, viu? Muito bom. Convidamos agora a professora Tatiane Barreto Gonçalves para apresentar o trabalho intitulado Estágio Supervisionado em Tempo de Pandemia. Eu queria pedir licença um pouquinho, Regi, para agradecer a professora Tatiane Barreto, parceira nossa, foi uma pessoa super importante para nós nesse estágio remoto. Ela foi professora supervisora de 2 estagiários nossos, ela terminou a carga horária com um estagiário e assumiu outro para nos ajudar. A professora Tatiane, que também é aluna do IFBA, né, da especialização em matemática da prática, e é parceira nossa, uma forte parceira nos estágios. Regina, quer falar alguma coisa?
Não só agradecer esses meninos, esse trabalho maravilhoso. E bem-vinda, professora Tatiane. Bem-vinda, muito obrigada pela parceria. É com você agora. Muitíssimo obrigada. Boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando de um momento, né, tão importante para esses alunos, futuros professores. Me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui e agradeço assim, profundamente a toda a equipe do IFBA por me receber com tanto carinho e tanto respeito, né, e confiança também. Agradecer ao professor Alexandre Lobo, a professora Ana Rita, a Maria Raidalva, Ana Paula, meu professor orientador Acélio, todos aqueles que estão aí me dando esse apoio nesse processo. E sou eu mesmo que vou passar aqui a tela, ou Will, você pode compartilhar para mim? Ou sou eu mesmo? Pode passar. Você quer que compartilhe? Pode ser. Agora você tem que me mandar os seus slides para o meu WhatsApp, para eu baixar aqui e compartilhar. Então, deixa eu ver se eu consigo, que eu acho que fica mais prático, Ok. né? Como eu pensei que vocês iam passar, eu não... Deixa eu ver aqui. Apareceu aí? Apareceu sim, apareceu. Você coloca em modo de apresentação Uma tacinha, Tati, a tacinha do lado. parece uma tacinha. Isso. Estou procurando. Aí. Ah, vocês estão vendo meu mouse, né? Que legal. Gente, é assim, a gente está... Eu ainda me adaptando a essas tecnologias, né? Mas, enfim, a gente está aqui, vai se ajudando. Então, como a professora Raidalva já me apresentou, eu tive a oportunidade de ser professora supervisora de 2 estagiários do IFA, do curso de licenciatura. E já fiz os meus agradecimentos, né, a todos esse pessoal que está aí me apoiando, me ajudando, me dando esse espaço para poder falar um pouco de como funciona a educação básica. Eu sou professora da Rede Municipal de Camaçari e trabalho no CENC, Centro de Educação Municipal de Camaçari, e gostaria também de agradecer ao meu diretor, que é uma pessoa assim, muito parceira, que está sempre aí acolhendo esses alunos que chegam para fazer estágio com a gente. Então, para falar do estágio supervisionado em tempos de pandemia, eu penso que é importante a gente refletir sobre a importância do estágio, né? O estágio ele é um componente obrigatório dos cursos de licenciatura, mas é necessário que o aluno em formação ele perceba o quão é importante essa etapa no processo de formação dele. Porque é durante o estágio, tanto de observação como o estágio de regência, que ele vai ter uma relação direta com o aluno. É que ele vai sentir o que é uma sala de aula. É ali que ele vai perceber que ser professor não basta ter apenas o domínio do conteúdo, né? Ele precisa saber se relacionar com aqueles adolescentes, que são muitos, né? A gente tem salas que vão de 35 a 40 alunos, então a gente tem alunos de todos os níveis de aprendizado, alunos com muitas dificuldades, alunos que já têm uma facilidade maior, principalmente com a matemática, então a gente precisa saber se relacionar com esses alunos, né? Como que eu vou dar a minha aula para que eu possa falar e que essa fala alcance a todos, né? Então, é durante o estágio que o aluno em formação ele vai poder sentir o que é ser professor. E são muitos os desafios nessas relações entre aluno e professor. Como nós estamos em tempos de pandemia, né? Esse estágio ele foi feito de forma remota, então não foi possível os estagiários sentirem esse processo, né? Olho no olho, esse contato que é importante. Mas, enfim, tivemos que nos adaptar, né, para dar aula no formato diferente, mas eu percebi que os estagiários, eles foram bem nesse processo, eles conseguiram realizar um bom trabalho, e gostaria também de pontuar aqui a importância da parceria das escolas com as instituições de ensino superior, né, a gente teve a experiência com um dos estagiários que ficou o tempo ficou curto para que ele pudesse fazer o estágio, né, até que ele conseguiu me encontrar e ele conseguiu concluir esse estágio comigo. Eu penso que o estagiário, sabendo da importância desse processo, ele precisa procurar essa escola com um pouco de antecedência, né? Se é um processo importante para a minha formação, vamos buscar essas escolas antes, vamos ver qual é o professor que vai estar acompanhando,
quais são as referências que eu tenho desse professor, dessa escola, está de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu busco. Então, eu acredito que seja importante, né, haver uma parceria entre as escolas com as instituições de ensino superior e também que o estagiário ele faça isso, né, com um pouco de antecedência, não deixe para a última hora, para o último momento, porque eu vi aí em um dos estagiários que estava comigo, ele ficou bastante... foi um conflito, né, para ele, já no processo final, encontrar uma escola para que ele pudesse estagiar. Então, eu acredito que se isso for feito com antecedência, vai evitar, né, possíveis situações como essa. Claro que, por estarmos em pandemia, tudo fica um pouco mais difícil, mas eu acredito que esse processo é importante. O estagiário procurar a escola, conhecer o professor, antes dele começar a estagiar. E aí eu vou falar... Tati, licença, minha flor, não está passando o seu slide. Não passou, não? Não, inclusive nem está em modo apresentação. Só está só o primeiro Dê um slide. F5 aí, por favor. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu. Tá. Apareceu agora? Não, agora. Está chegando. Só não está em modo apresentação, mas já está no segundo slide. Já, e aí eu vou colocar no modo apresentação, se sair vocês me avisam. Dê um F5 aí, por favor. F5, vamos lá. Se pegar na tacinha, como o Rai me ensina sempre. Oi? Não Se foi, colocar não. na tacinha. Também não foi. É porque Tati está compartilhando o slide e ela está na apresentação. E aí, eu faço como? Seria interessante. Assim mesmo, por causa do tempo, né? Não... Exato. Ou Ela, você... ela vai passando um a um assim mesmo. Isso. Pode ser. A gente está Como é enxergando. que está aí agora? Você passa para o próximo slide embaixo, a gente consegue visualizar seu slide. Vocês estão vendo? Sim, Estamos. do estágio supervisionado, segundo slide. Já está no segundo, pronto. Então, Sim. eu vou falar também um pouco sobre o meu papel como professora supervisora, né? Eu penso que o meu papel vai além de observar, né? Então, com meus estagiários, eu tinha a prática de assistir às aulas, acompanhar as aulas, mas sempre no final eu aproveitava um tempinho com ele para a gente refletir sobre a aula, né? Sinalizar os pontos positivos, sinalizar aquele momento que poderia ser melhor, você poderia fazer assim, dessa forma, porque assim, como uma professora, né, da turma, eu já conheço os alunos, eu já tenho uma experiência, então a gente já sabe a linguagem que a gente deve utilizar, né, de que forma fazer o cálculo, porque são vários caminhos que a gente tem para poder fazer um cálculo, resolver um problema, mas qual é o caminho que eu costumo utilizar? Como é que eles estão acostumados? Não que um novo modelo não seja bem-vindo, claro que sim, mas eu sempre fazia essa troca com eles para que eles soubessem como que eu estava trabalhando e que eles viessem com a forma deles de trabalhar para que chegasse ao aluno da melhor forma possível. Então, para contribuir nesse processo com meus estagiários, eu fazia muito isso, né? José está aí assistindo, ele sabe disso, e eles foram muito receptivos também às minhas dicas, a tudo aquilo que eu estava, né, tentando passar para eles, porque é um processo muito importante, como eu já falei. Então, eu não posso ficar ali apenas assistindo a aula deles e acabou, desliga, tchau. Não, a gente precisa conversar, refletir, né, como foi, o que é que também eles sentiram, e eu pude perceber a evolução deles no processo, né? Isso é muito legal. Eles chegam nervosos, inseguros, mas aí vai conhecendo a turma. Eu também faço um trabalho de deixar eles à vontade com os meninos, né, já que eu conheço. E aí foi uma evolução muito bacana de acompanhar dos dois, né? Apesar de que com o Jefferson foi um pouco mais corrido, mas eu pude perceber uma evolução nesse processo de estágio dos dois alunos que ficaram comigo. Passou aí? Passou. Pronto. E os desafios do ensino remoto, a gente sabe que são muitos, né? Para mim mesmo, a tecnologia, lidar com a tecnologia ainda é um desafio, porque eu não me formei assim, né? E aí, esse pessoal que está chegando agora, eles estão tendo a oportunidade de trabalhar já com a tecnologia, além de já trabalhar dessa forma na faculdade, né? Eu fui conhecer o computador na época da faculdade, né? E eles já nasceram com o computador praticamente. Então, eu acredito que esse desafio da tecnologia não é um desafio tão grande para eles, né? Inclusive, os estagiários, eles usaram os aplicativos, conseguiram desenvolver direitinho, e aí estão, né, bem mais experientes do que eu nessa etapa.
tem as dificuldades, né, do ensino remoto, tanto para o professor como também para o aluno, né? Então, o aluno ele está do outro lado, a gente é engraçado que nas aulas presenciais a gente pede o silêncio, né? Gente, preste atenção, silêncio. Na aula remota já é o contrário, né? A gente quer que os meninos falem. Então, é um desafio é um dos desafios, né? Fazer com que o aluno participe, eles ficam tímidos, com vergonha, não ligam a câmera. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que está ali falando sozinho, né? Mas cada um dos estagiários, eles souberam chamar o aluno, né? José mesmo tinha uma forma engraçada de chamar os meninos. Oi, os meninos já falam, estou aqui, professor. Então, são desafios que ainda permanecem, né? Porque tudo muito novo e a gente está tendo que se adaptar a isso, mas nesse sentido, eles se saíram muito bem, foi muito legal ver a desenvoltura deles nesse processo. E o ensino-aprendizagem da matemática através de uma tela de computador, eu penso que é complicado aprender matemática assim, né? E aí, durante as aulas, eu também pude observar que a gente deixou de ter um quadro onde a gente tem uma dinâmica de apagar, dar outro exemplo, para uma tela, né? Então, aconteceu em alguns momentos do espaço que foi reservado para aquela questão não ser suficiente. Aí pega a questão ali, joga em outra tela. Então, o professor ele teve que se adaptar a isso, né, para que pudesse acontecer esse ensino da melhor forma e que o aluno do outro lado também pudesse compreender da melhor maneira, né? Eles foram muito pacientes com os meninos, né, repetiam a explicação quando eles solicitavam. Então, a gente está em processo de avaliação ainda desse ensino remoto, né, aprendendo, né, aos pouquinhos, porque realmente tudo muito novo, mas foi um processo muito produtivo, né, onde eu percebi que os meninos eles conseguiram acompanhar direitinho as aulas, eles se acostumaram rapidinho com os estagiários e eles fizeram um belíssimo trabalho. E a gente não pode deixar também de falar da importância do planejamento, né? Então, eu passava para eles o meu planejamento, claro que deixando eles à vontade para fazer qualquer tipo de alteração, né? Contanto que a gente pudesse discutir sobre isso, mas a gente não pode ir para a sala de aula sem um planejamento, né? Ah, eu já sei matemática, eu vou fazer aquele exercício, vou abrir ali na hora. Não, vamos dar uma olhadinha antes, vamos ver que atividade é essa que eu estou propondo, quais são as habilidades que o aluno precisa ter para desenvolver aquela atividade. A gente não pode improvisar, né? Na sala de aula, a gente sabe que existem as situações que a gente não prevê, mas a gente precisa saber por onde a gente vai começar e onde é que a gente quer chegar para que a nossa aula possa acontecer, né, da melhor forma possível, o nosso objetivo possa ser alcançado. Como eu sei que o tempo está curto, eu estou meio que acelerando aqui também. E eu coloquei essa frase aqui para encerrar, gente, pelo seguinte: não deixe que o sistema defina o professor que você vai ser. Isso é uma coisa que eu coloco assim na minha vida diariamente. Porque quando a gente está na sala de aula, os desafios são muitos, né? A gente sabe que a gente vive num país onde a educação não é valorizada, né? A gente sabe que falta estrutura nas escolas, falta melhores salários, falta valorizar a importância do nosso papel, mas a gente não pode deixar que essas questões interfiram na qualidade do nosso trabalho. Então, quando a gente entra na sala de aula, a gente está ali e a gente precisa dar o nosso melhor, independente dessas questões externas. Claro que a luta por tudo isso vai continuar, a gente precisa batalhar para ter esse valor, para ter escolas com melhores estruturas, mas isso não pode definir o professor que você vai ser, né? E, infelizmente, a gente consegue perceber professores que se deixam contaminar, digamos assim, por esse sistema, por essa falta de valorização, e vai para a sala de aula desmotivado. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, que foi, assim, de muita importância para o meu processo. Eu, em 2014, se eu não me engano, eu fui fazer autoescola, e no finalzinho do ano, em dezembro, e eu estava, assim, muito desmotivada, né? Porque tem momentos que a gente fica mesmo muito frustrada, a gente se desmotiva, eu não sou valorizada, enfim, vários questionamentos. E quando eu fui fazer autoescola, que eu vi aquele professor ali transmitindo aquele conhecimento, gente, aquilo ali me encantou, né? Ali eu pude perceber que o meu papel ele é importante, sim, que o que eu faço é muito bonito, que o que eu faço é muito importante e é a única maneira que a gente tem de construir um país melhor é dando a educação, né? E eu estou na frente, eu sou toda a linha de frente fazendo isso, então eu preciso fazer isso e dar o meu melhor. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os meus estagiários, para aqueles que ainda vão estagiar. Quando vocês estiverem lá nas escolas, né, lidando com esses meninos, façam e deem o melhor de vocês. Porque, assim, a gratificação vem quando a gente encontra um aluno depois que agradece, que reconhece, né, que a gente vê o aluno progredir, a gente vê o aluno evoluir e saber que a gente fez parte desse processo, isso é muito gratificante. Então, essa é uma mensagem assim, que eu trago para comigo, né, diariamente,
para que o sistema não me corrompa, digamos assim. Então, gente, eu fico por aqui, né? Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Foi um processo muito legal com esses 2 estagiários, um processo novo, porque a gente está no ensino remoto, mas eles se saíram muito bem. Quando vocês forem para a sala de aula, vocês vão encontrar, com certeza, novos desafios, né? Porque vocês não tiveram a oportunidade de estar na sala de aula física agora, mas nesse processo do ensino remoto, vocês foram muito bem. Eu agradeço pela confiança ao meu trabalho. Estou aqui à disposição do IFBA para poder a gente fazer essa parceria, poder ajudar esses meninos, né, que estão chegando e que também nos ensinam, né, porque eles vêm com a energia nova, com conhecimentos mais atualizados, digamos assim, principalmente com as tecnologias. Então, é uma troca muito boa. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder fazer parte, né, desse processo, tanto de José como de Jefferson. Nossa, Tatiane, que lindo depoimento seu. Ana Paula levantou aqui a mão, ela quer falar. Eu queria só um minutinho, Paulinha, antes de você falar, dizer que há mais ou menos um mês eu fui comprar um remédio na farmácia e eu falei para o farmacêutico que eu era professora, e ele disse, professora, eu vim da favela, hoje eu sou farmacêutico, eu trabalho, falou das atividades dele. E quando eu estava no caixa, ele chega com um presente lindíssimo para mim, com um papel muito bonito, uma embalagem muito bonita, com algumas amostras, alguns brindes, para me dar pelo fato de ser professora. Eu fiquei tão feliz, porque, infelizmente, nós não somos valorizados, né, pela sociedade política, mas a sociedade civil sabe da nossa importância e nos valoriza. Parabéns. Ana Paula quer levantar a mão, Tatiane deu um show, como sempre, uma profissional de excelência, maravilhosa, sempre colaboradora conosco. Tatiane, muito obrigada mesmo. Nós estamos super felizes de estar aqui com vocês. Vamos abrir a sala para uma salva de palma para a professora Tatiane? Vamos abrir o som? Parabéns mesmo, viu? Nem eu como agradecer, fico até emocionada. Parabéns por ser a professora que você é. É justamente isso, né, Rai? Eu tenho um privilégio esse semestre de estar aqui no IFBA, né, junto com a parceirona aí, Raidalva, a professora Raidalva, dividindo aí o componente de estágio 1, né? E foi uma grata surpresa receber Tati como supervisora, né, que acompanhou 2 alunos nossos, um do estágio 1 e do estágio 2, né, mostrando, né, a sensibilidade que você tem ao receber nossos alunos, né, o cuidado que você tem nesse recebimento e como você sabe a importância da supervisão na formação docente dos nossos alunos. Então, assim, agradecer aqui em público a você por essa parceria incrível, né, por esse cuidado. Eu participei das suas aulas enquanto orientadora, né, vi como você tem o cuidado de fazer as intervenções, né, nós nos reunimos após as aulas dos alunos, né, e realmente é brilhante a forma como você compartilha o conhecimento. Eu só tenho mesmo que agradecer o seu cuidado, né, com nossos alunos, e dizer que esses alunos, como você mesmo chama, né, são seus futuros colegas, né? Então, assim, o respeito que você tem pela formação deles. Obrigada, professora Raidalva, por essa vivência tão especial para mim, viu? Obrigada a você pela parceria e pela sua colaboração muito grande. Eu só vou pedir licença, que eu estou aqui em 2 salas, não podia ficar sem ouvir, estou mediando uma outra sala, e estou com 2 alunos na outra sala fazendo a apresentação também. Tati, parabéns pela apresentação. Obrigada a todos. Paulinha, eu vou te pedir só um minutinho antes de passar a palavra para José Gomes, que eu vou pedir aqui uma salva de palmas para os 2 discentes que apresentaram muito bem, que é José Gomes e Maiane. Uma salva de palmas para vocês, gente. Parabéns, viu? Muito emocionante. Pode falar, José Gomes. A Tatiane se emocionou e nos emocionou, né, Rai? Olá, ouvindo com carinho. Sou suspeito a falar, né, porque eu fui estagiário da professora Tatiane,
E, assim, foi belíssimo o trabalho com ela, a construção, né, dessa aula. Ao final, eu costumo dizer que nós tínhamos 3 aulas, porque eram 2 da regência e mais uma aula que ela me dava quando a gente terminava a aula. Ela explicava tudo para a gente nos mínimos detalhes, e isso era significativo, porque eu tenho alguns vídeos lá no canal que o Lopo colocou, e você percebe de uma aula para outra a evolução, né? Cada toque que a professora ia falando, né? Os pontos, o papel mesmo do supervisor. Aí, nesse caso, a gente entende a importância do professor na vida da gente, em qualquer área da nossa vida. Pelo que você trouxe aí. Regina, quer falar alguma coisa antes de chamar a próxima apresentação? Ô, minha amiga, depois desta, a gente não tem palavras, só de parabenizar os meninos e a professora Tatiane. Muito lindo, muito lindo. Obrigada, Tatiane, de coração, viu? Obrigada por ser a professora dedicada que você é, cuidadosa, está sempre buscando ampliar a sua formação para contribuir com a formação dos alunos, isso é muito importante. Gratidão sem fim. E gratidão mesmo. E agora nós temos o trabalho, a arte, a matemática, a inclusão no ensino, das professoras Maria Raidal Adair Barreto e Regina Maria de Silva Santos. Essas aqui que vos fala. São muito orgulhosas. Essa é a nossa agora, porque a Ana Paula ela conseguiu migrar para outra sala, porque como a gente tem um compromisso às 18h30, né, aí nós estamos correndo aqui, aí ela foi para outra sala, para que não ficasse muito apertado para a gente. Vamos nós aqui? Vamos nós. Vou passar aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Então, é um trabalho de arte, a matemática, a inclusão no ensino, por nós, Maria Raidal Adair Barreto, Regina Maria Silva Santos, e passar aqui o objetivo desse trabalho, né? O objetivo desse trabalho é evidenciar as similaridades entre a arte e a matemática e a importância das duas no processo de ensino e aprendizagem. Lembrando que tanto a arte quanto a matemática, elas envolvem criatividade, beleza, universalidade, simetria, dinamismo, dentre outras qualidades, que a gente ficaria aqui evidenciando essas qualidades. Vou passar agora para a minha colega Regina, que ela vai falar. É com você, Regi. Depois eu volto. Olha, eu vou me lembrar, para começar, boa noite a todos, eu vou me lembrar de uma professora de desenho. Talvez por isso eu tenha essa aproximação muito grande com a Ana Rita. Há muitos anos atrás, quando eu fazia desenho, eu não gostava de desenho. E ela me disse o seguinte, nos gráficos da matemática, eu não gostava de desenho nem de matemática, não sei nem porque eu acabei indo para a de artes. Ela me dizia que nos gráficos da matemática, ela desenhava a vida, né? E ela bailava ao som da matemática. O texto dela era bem assim. Eu até fui buscá-la na minha tese de mestrado. Nos gráficos da matemática, eu desenho minha vida. Dançando, eu conto a minha história. Aí ela dizia isso para dizer que a arte e matemática não se separam, elas estavam sempre juntas. Mesmo desenhando, ela estava fazendo arte. Mesmo dançando, ela estava fazendo matemática. Então, eu vou logo assim, que no século XX, agora no virada do século XXI, muitas questões, né, estão surgindo em virtude da arte, da cultura visual, da matemática, onde se encontra a cultura visual e a matemática. Aí Hernandes pontua, né, o professor Hernandes, Fernando Hernandes, é um espanhol, e eu tive a oportunidade de ser aluna dele, e ele pontua assim que essas questões não se limitam somente ao conceito de matemática, mas também ao estudo da cultura visual, que se expressa nas artes e que tem a matemática como suporte para a construção do olhar.
Então, nós não podemos esquecer que nosso olhar, nossa imaginação, nossa subjetividade, nossas transformações, o pensar também é um pensar matemático. Então, o suporte para a construção dessas múltiplas dimensões das visualidades, ela está na construção das nossas identidades, na subjetividade daquilo que nós vemos, que imaginamos, que sonhamos e que pensamos. E quando nós sonhamos, imaginamos e pensamos, nós estamos pensando na beleza da arte, no rigor da matemática, mas também na sutileza e na emoção dos gráficos matemáticos. Pode passar aí, Rai, porque é muito texto e a gente não tem muito tempo. A gente sabe também que assim, arte, ciência e matemática é um ponto que a gente não pode mais discutir. Então, na contemporaneidade, como diz Fusari, arte, ciência e matemática, eu sempre digo isso aos meus alunos em sala de aula, arte, ciência e matemática situa-se num ponto de encontro entre o particular e o universal da experiência humana. São duas questões que são indesassociáveis. Então, se a gente voltar ao passado, desde os tempos remotos, desde os homens das cavernas, do desenvolvimento da era glacial, da era paleolítica, do homem da idade do ferro, aí a gente sempre vai ver essa simetria, essa sutileza, esse dinamismo, essas qualidades presentes formando o ensino da arte e o ensino da matemática. Porque se a gente fôssemos fazer agora um tratado do desenvolvimento da humanidade, nós não poderíamos fazer esse tratado sem pensar na arte, sem pensar na matemática. Então, as pesquisas desse século, a gente sabe muitas pesquisas, a gente acabou de ver vários trabalhos de pesquisas onde essa sutileza, essa beleza, esse rigor, essa cumplicidade dessas áreas estão presentes. A pensar que eu não posso pensar que não tem um padrão, o padrão só existe na matemática, só existe na arte. Eu não posso pensar em sonhar se eu não penso naqueles sonhos, o que me leva a sonhar, o que me leva a pensar, essa capacidade de estruturar padrões, de estruturar as minhas simetrias, as minhas universalidades, sem pensar nesses padrões matemáticos que eles estão aí. Aí, como disse Fusari, não pode se separar. A arte, ciência e matemática é uma simetria, ela é inquestionável, ela está presente no desenvolvimento humano, ela está presente no desenvolvimento da vida. E se a gente for olhar os grandes trabalhos, os grandes pintores, os grandes artistas, passe aí, Rai, o viver, é um sonhar, é um imaginar, é um pulsar. Nós pulsamos, temos as batidas do coração, a pulsação sanguínea, o respirar. Então, faz parte, se a gente for trazer a biologia, então todos esses elementos estão presentes. Bossi nos diz que é justamente essa capacidade de enriquecer os imaginários com formas estruturadas que atrai novos criadores para a arte, influencia novas correntes artísticas, novos pensadores da educação. Aí a gente acabou de ver vários pensadores trabalhando com as novas tecnologias, as tecnologias da comunicação, as tecnologias artísticas. Então, há essa capacidade que tem a arte de enriquecer esse imaginário. Para o autor, como a gente vai poder explicar o papel do matemático, como explicar o papel do pintor, como explicar o papel do poeta, como explicar o papel do professor. Eles são criadores de padrões estruturados. O pintor, com suas cores, cria certos padrões, né? O poeta, com o uso das suas palavras, ele cria padrões. O matemático, com suas ideias, eles criam padrões. Então, são códigos que se ajustam, se alinham em uma perfeita harmonia, em uma perfeita simetria de universalidades que não se separam, que não se misturam. Que não separa essa mistura. Passe aí um pouco mais, Rai. E a gente tem que correr com o tempo aqui, se nós não corrermos, e eu estou aqui vapt-vupt, espero que vocês estejam entendendo. Há uma coisa que eu gosto muito, quando eu comecei a estudar, eu sempre pensava, a gente só vê falar da matemática nas artes plásticas, a gente só vê falar da matemática na música. Aí eu cheguei a um certo momento que comecei a pensar, será que no teatro, será que na dança, será que os elementos da matemática não estão presentes? Aí aqui, a união desses elementos entrelaçados estão presentes
nas linguagens artísticas, em qualquer linguagens artísticas. E a gente observa nos trabalhos de Lambão, nas coreografias, no balé clássico, nas danças agora contemporâneas, nos pagodes, nos funks, nos axé. Então, assim, o corpo humano, ao som de composições, isso a gente vai falar das grandes coreografias, dos grandes bailados. Aí a gente olha Mozart, Bach, Beethoven, né? E grandes outros artistas que fizeram a música, mas que fizeram com que o corpo bailasse nos quadrados, na similaritude, no peso, o peso do corpo humano, o peso de um girar, de uma pirueta, as batidas do coração, as simetrias do corpo para fazer um bailarino girar. É matemático, é puro gráfico, é puro códigos matemáticos e é pura arte. O resultado é uma bela obra de arte. Na genialidade de Picasso, porque a gente não vai falar de Picasso, do grande artista Picasso, o grande senhor do cubismo, quando a grande... Aí eu tenho vários exemplos, mas eu escolhi um, que é o que eu trabalho em sala de aula, né? O quadro Guernica. Então, você vê aquele quadro, aquela obra de arte que conta todos os horrores da história, da humanidade, a guerra do País Basco, né? Então, você vê naquele quadro aquelas caveiras, aquelas flores, então, aqueles tons que acho que Raidalva também foi ver no Museu Reina Sofia, aqueles tons preto e branco. Então, você diz assim, poxa, e onde está a arte aí? Todo o trabalho foi construído a partir de 4 retângulos verticais e um triângulo central. Aí, quando você vai dissecando esta obra de arte, você vai vendo, olha a matemática, olha a arte, olha a sutileza, né, desta bela obra de arte que compõe toda uma história da humanidade, que conta todos os dramas sofridos a partir de elementos geométricos, de gráficos, de códigos entrelaçados que formam o que a gente chama a simetria, né, da arte, esse casamento da arte com a matemática. E se a gente fosse, mas onde é que está esse processo, no processo de ensino-aprendizagem? Se você pega um desenho de uma criança, manda ele desenhar, contar uma história através de uma foto, de um desenho qualquer, aquele desenho qualquer daquela criança é puramente matemática. Aquelas crianças que estão na fase de alfabetização, quando eles contam, aqui é meu pai, aqui é minha mãe, pergunte quantas cabeças tem aí, quantos braços tem aí, quantas cores você usou para fazer, qual é a sua maior composição que tem aí nesse quadro. Então, a gente vai ver que em qualquer das linguagens artísticas, a arte está presente. A arte é sempre uma possibilidade a mais para auxiliar na compreensão de significados e conhecimentos complexos e abstratos. Quando você olha uma tela de Picasso e quando você olha o trabalho de uma criança, os rabiscos de uma criança, você analisa, você vê que os 2 casamentos estão presentes em um só. Muito aí, Rai. Então, nós não temos muita coisa que separe. Na licenciatura de matemática, no curso, ela se faz presente em toda a envergadura do curso. É olhar o planejamento de José Gomes, que é aluno de matemática. Você vai ver quando ele faz os desenhozinhos, que ele pega o giz, que ele coloca, que ele vai colorir para melhor aquele quadrado, aquela figura gráfica, melhor explicar para o aluno, ele tem a matemática, ele tem a arte ali naquele plano de curso dele de matemática. Quando um aluno de arte pega as figuras, qualquer figura geométrica, qualquer paisagem, qualquer de Kandinsky ou de quem que seja, você está vendo a matemática. Então, nos cursos de licenciatura de matemática, a arte que se faz presente, suas contribuições acompanham a envergadura do curso, nas suas competências e habilidades estão objetivadas nos planos de disciplina. Todos os planos de disciplina, por mais que seja, se eu pegasse um aqui agora de Wilma, de José Gomes, de Ana Rita, de quem está aí, de Raidalva, eu ia mostrar essa envergadura da arte da matemática, né? Especificamente, quando a gente agora vou
traçar a sardinha para mim e Raidal, vamos chamar o peixe para a gente. Especificamente quando a gente se refere ao universo dos cursos de educação de jovens e adultos, os cursos seminários temáticos, do que a gente vai trabalhar com a interdisciplinaridade, as contribuições do processo de educação, que ele passa pelo eixo do ensino da arte e da matemática, porque eu não posso trabalhar... Nosso tempo já se esgotou, os 5 minutinhos que a gente tem agora. Né? Então, eu não posso trabalhar com esse grupo sem trabalhar com a cultura visual. E a cultura visual é arte, é cultura, é informação. Como a gente tem um tempo, eu convido todos a assistir nossas aulas. Ok, perfeito. É com você. Bem, trazer um pouco aqui, nós temos outro compromisso, eu, Ana Rita e o Ilma, agora às 18h30, né? Então, a arte segundo a BNCC, a gente traz um pouco aqui. A BNCC, ela diz que os direitos humanos também perpassam todos os campos de diferentes formas, seja no debate das ideias e organização de forma de defesa de direitos humanos, campo jornalístico, midiático, campo de atuação da vida pública, seja no exercício destes direitos, o direito à literatura, à arte, à informação e aos conhecimentos que estão disponíveis. Então, isso quer dizer assim, né, me lembra a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Todo ser humano tem direito aos bens culturais produzidos pela humanidade. A matemática é um bem cultural produzido pela humanidade, a arte é outro bem cultural e elas estão sempre imbricadas, né? E as áreas do conhecimento estão sempre imbricadas uma com a outra. Então, aprender a matemática, né? Então, a matemática é muito mais que manejar fórmula, que saber fazer conta, que marcar um X na resposta correta. A matemática é interpretar, é criar significados, é construir seus próprios instrumentos para resolver problemas, às vezes por caminhos diferentes, né? Se resolve o mesmo problema, por modos de pensar diferentes, é estar preparado para perceber estes mesmos problemas, para desenvolver esse raciocínio lógico, para desenvolver a capacidade de conceber, projetar, transcender o imediatamente sensível. Então, a gente falou um pouco da arte, e agora a gente fala um pouco da matemática, e eu esqueci de ligar o celular, e vamos falar um pouco da arte e da matemática, né? Então, a arte, além de nutrir nossa alma com sensibilidade, também nos leva à reflexão de valores, atitudes e comportamento. A arte, ela nos proporciona a expansão do universo cultural, do qual todos nós temos direito assegurado por lei, né? A Constituição de 1998 trouxe esses capítulos e incisos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, ela nos proporciona a arte, a expansão do universo cultural, do qual nós temos direito, tem um grande poder transformador, que permite o desenvolvimento das nossas potencialidades, com a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a percepção, a imaginação, a curiosidade, e essas qualidades, né, a intuição, a sensibilidade, a percepção, a imaginação, a curiosidade, são importantíssimas para a realização das atividades matemáticas. Então, elas estão sempre imbricadas. Elas nunca estiveram em campos antagônicos, em campos contraditórios, né? Sempre caminharam juntas, aliando aí a razão e a sensibilidade. Então, a gente pode observar aí a influência mútua da arte com a matemática, desde os primeiros registros históricos. Não era Aristóteles já não dizia isso, já falava que a arte e a matemática estão imbricadas, né? Então, a gente vê assim, por exemplo, séculos antes de Cristo, a Panteão, por exemplo, que está em Roma, do Império Romano, a beleza daquela obra arquitetônica, e quanta matemática está, que é uma obra de arte arquitetônica, e quanta matemática está envolvida naquelas curvas, está envolvida naquela construção e naquelas imagens. Então, essas duas áreas, isso na Grécia Antiga,
E essas duas áreas sempre estiveram muito ligadas. Aí eu coloquei aqui o exemplo, né, desde a civilização antigas, são inúmeros exemplos que a gente pode trazer dessas interações. Eu trouxe aqui a Panteon. Muitos povos utilizaram essas matemáticas na construção das suas obras. Os egípcios aqui, né, nas pirâmides gigantescas, nas estátuas, os incas e os maias em seus povos indígenas, em suas construções, né? Os gregos, o famoso Partenon, seus belíssimos mosaicos, os romanos, com inúmeras construções em formas circulares, dentre eles o Coliseu, o Panteão, por exemplo, que tem em Roma, que é assim belíssima, uma construção belíssima, emocionante da gente ver, e que a gente já viu muito em livro didática, em livros didáticos, né, nas capas do livro didático de ciência. Então, é isso. A matemática e a arte, elas são sempre juntas desde muito tempo, não só agora. Gente, é isso, essas são as nossas referências que a gente está usando. Quem quiser aprofundar, tem esse livro de Stella Kaufmann e Kátia Nunes, Fazendo Arte com a Matemática. Tem outro delas também, que é Tecendo Matemática como Arte, da Artimed, e que está aí à disposição de vocês, se vocês quiserem. Nós trouxemos alguns textos, alguns fragmentos de texto delas, para que a gente pudesse fazer essa reflexão. Então, é isso, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Nossa, foi muito bom, foi muito... Obrigada pela presença, Jamine, Genival, Denise, Lino, Murilo, Joel, Sualdo, João, Antônio, Deise, Maiane, Tatiane Barreto, Ilma, José Gomes, Gabriela Nascimento e Ana Rita Reis. Então, muito obrigada. Um forte abraço. Vou pedir licença. Quer falar alguma coisa, Regi, para eu pedir para eu Não, nós estamos com tempo... Estamos em cima da hora, nós vamos botar sala. O Ilma ia dizer que nós passamos mais do tempo que deveria. Isso, exatamente. Então, gente, um forte abraço, tá? Muito obrigada pela presença, pelas colaborações, pelos trabalhos que foram apresentados hoje. O EMAT continua até amanhã. Nós vamos nos encontrar, não é? Ainda hoje, em outros eventos de amanhã. José Gomes quer falar alguma coisa? Não, só dar um tchauzinho, um abraço para vocês, muita saudade de todos. Obrigada, muita saudade também. Obrigada, saudade de todos. Daqui a pouco nos vemos. Não esquecendo de encerrar Isso.